numa live, num encontro de poesia. Somos poetas todos artistas. Então, mas a sua reação vida. foi ótima, viu? Olha só, não, pelo amor de Deus, já criamos... Pelo amor de Deus! Nem de brincadeira. Tá bom, nunca mais. Bom, gente, nunca mais. Boa tarde a todos, obrigado a todos pela presença. Vamos ter uma tarde agora assim, maravilhosa. Dois poetas incríveis que eu admiro, adoro, leio. Né? A primeira é Cíntia Kringler, que é carioca, mora em Brasília. Ela é multi-artista, porque é poeta, contista, romancista e cronista, fora o que eu não sei ainda, eu só sei até aí, deve ter mais coisa. Somos colegas de editora, né? Publicamos pela Patois, né? Nosso querido Eduardo Lacerda, amado Eduardo Lacerda. Ela publicou, agora em 2009, o romance Tudo que Morde Pede Socorro. Ela, em 2018, ela publicou Exercício de Leitura de Mulheres Loucas, poemas. O romance dela, de 2017, Todos os Abismos Convidam para um Mergulho, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, de 2018 mesmo. Publicou também Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa, de contos, de 2015, que foi semifinalista do Prêmio Oceano, de 2016, e Sob os Escombros, contos, em 2014, e do Todo que Me Cerca, um livro de crônicas, em 2012. Lau Siqueira, ele nasceu em Jaguarão, na fronteira leste do Rio Grande do Sul. Já se disse aqui, em março de 1957, né? Mas faz poesia desde os 13 anos de idade. Em 1985, ele foi morar na Paraíba, e suas primeiras publicações aconteceram nas colunas literárias do jornal Correio do Povo de Porto Alegre, lá pelos idos de 75. Já fez muito folheto mimeografado, e desde 78 teve uma militância política que se iniciou no PCB. Já teve algumas mudanças nisso, e em algum momento da trajetória ele declarou não querer mais partido além do próprio coração. Continua assim, Lau? Continua. Publicou em diversos suplementos e revistas, jornais de poesia, entre eles Malas Margens, pelo país inteiro. Tem poemas em algumas antologias, como Mário Quintana, em 1985, publicada pelo Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul. Antologia da Poesia Paraibana Contemporânea, já que ele está nesse trânsito lá e cá, entre o Sul e o Nordeste, publicada pela Ideia Editora. Em 1988, ele lançou O Guardador de Sorrisos, seu primeiro livro individual, que recebeu o prêmio Dom Quixote em Aracaju. E também estão entre seus livros O Comício das Veias, em parceria com Joana Bellarmino, que é de 1993, Texto Sentido, de 99, Sem Meias Palavras, de 2000, Poesia Sem Pele, de 2011, Livro Arbítrio, de 2015, A Memória é uma Espécie de Cravo Ferrando a Estranheza das Coisas, de 2017, e Inventário do Pêssego, de 2020. Bom, feitas as apresentações, eu gostaria de levantar uma questão aqui para os dois, que vocês falassem, primeiro Cíntia, depois Lau, e após essa fala, vocês lessem 3 poemas cada um para a gente. Né? A questão é a seguinte: como é que vocês descobriram, como é que a poesia se abriu para vocês? Como é que foi esse encontro com a palavra e com a palavra na forma do poema? Cíntia, por favor. Posso começar? Pode. Bom, eu já tinha uma familiaridade grande com a palavra na forma de prosa. Isso, para mim, sempre foi muito fácil, até porque sou da área de comunicação social, a minha vida inteira escrevi projetos e coisas de um gênero nessa área. Eu sou relações públicas de formação, né? Mas eu nunca me aventurei. Tanto que até hoje eu digo que eu escrevo poemas. Eu não sou poeta, eu não tenho ainda essa coragem de dizer eu sou poeta, porque eu tenho uma gama de poetas que eu tenho como meta e que eu vejo hoje em dia, homens e mulheres, e quando eu olho para o que eles escrevem, eu realmente acho que eu escrevo poemas, mas não tenho coragem.
Porque a palavra, eu acho que a poesia, diferentemente da prosa, para mim, a palavra, sob a forma de poema, ela me vem por inspiração. A prosa é muita transpiração, trabalho, retrabalho, troco, vejo como fica melhor, sinto que se tem uma métrica mesmo sendo prosa, mas no poema ele vem instintivo. E depois, claro, eu arrumo, mas ele me vem com aquele tema que tem que vir e tem que ser, e se não for aquele tema, eu passo dias sem escrever outra coisa, porque eu quero aquele. É uma coisa meio pirracenta. Mas, principalmente, porque eu acho que sem poesia não existe vida. Eu sou da prosa, vou repetir, mas acho que a poesia é um outro aspecto do ser humano que transcende. Um sujeito que diz, com poucas palavras, em poucos versos, em 2 ou 3 estrofes, o que eu, outra escritora de prosa, levo um livro para dizer, ele diz em um poema, para mim é, no mínimo, brilhante. Eu tive muita inveja desse brilho, desse brilhantismo, que eu digo no sentido de como é que uma mente consegue pegar tudo e, de forma concisa, transformar em algo belo, que toca o coração das pessoas, porque toca a mente também, né? Transforma o outro e, ao mesmo tempo, é tão curto. E é nesse sentido que eu continuo tentando ser poeta, que eu acho que é maravilhoso. Eu acho que, de todas as artes da escrita, é a mais difícil, por incrível que pareça. E eu tenho uma inveja danada disso, inveja, de que não existe inveja boa. Então, inveja. Eu tenho vontade de alcançar esse patamar de 4, 5, 10 pessoas que eu tenho hoje em mente. É isso. Então, fale 3 desses poemas que você não reconhece como sendo de uma poeta, Tá bom. Mas nós reconhecemos. Tá bom, então. O primeiro deles diz muito respeito ao momento atual e eu quis mesmo começar com ele propositadamente. Se chama Descaso. Sou a filha gorda de um Deus preguiçoso que olha por nós com a verve dos patriarcas e se autoproclama inquestionável. Um Deus entediado com a própria performance pífia, maiúsculo em distanciamentos, minúsculo em igualdades. Sou a filha gorda de um Deus que dá as costas ao rogo repetitivo dos desvalidos. Aos meus, já quase nunca ouviu. Não sente mais tesão pelos filhos bastardos de Eva, nem pelos filhos pródigos, que se percam em suas fugas e buscas. Sou a filha gorda de um Deus voyeur que não toca, não abraça, não conversa, para nos manter em medo, obediência, cegueira e solidão, tece pandemias. Esse é o primeiro. O segundo, que são meu lado que vai sempre para as denúncias, né? Educação. Tudo que eu sei, aprendi com minha mãe. Ela me disse para ser uma menina boa e obediente. Eu sou. Ela me disse para sorrir e concordar. Eu faço isso. Ela me disse para estar sempre limpa e perfumada. Eu estou. Ela me disse para agarrar as oportunidades com unhas e dentes. Eu agarro. Ela me disse para abrir bem as pernas e a boca para aceitar o que entrar no meio de umas e engolir o que entrar pela outra. Eu abro e engulo tudo. Eu sou uma boa filha. Aprendi tudo o que mamãe me ensinou. Por isso é que eu não entendo, senhor juiz. Por que o senhor quer tirar a minha filha de mim? Eu juro que estou ensinando a ela direitinho tudo o que mamãe me ensinou. Agora, esse aqui, que é o meu... Mas, assim... Descompressão. Não há nuances. A parede cinza ultrapassa a silhueta da mulher em paisagem monocromática. São, ambas, mulher e parede, mescla de asfixia e morte.
O para onde ir é retórica de inércia. Num umbral desbotado, o retrato apático da fêmea sem pulsões sofre a moldura de uma grade inútil. Asfixia e morte. Seria apenas isso. Não fosse a delicadeza de uma cortina branca que avisa de um pudor, que avisa de uma sístole, que avisa de uma vida ainda em teimosia de ser. Não fossem as flores que vingam nos vasos de cerâmica. É isso aí. Obrigado, Cíntia. Vamos voltar a alguns assuntos desses poemas daqui a pouco. Lau, por favor, então, você. Pois é, rapaz. Eu fiquei pensando como responder isso e lembrei de Mário Quintana, que Quintana, eu e Joana Bellarmino, nós fizemos uma entrevista com ele em 87, 86, quando ele tinha feito 80 anos. E ele disse que a gente nasce poeta, né? Assim como nasce com os olhos azuis, olhos castanhos, a gente nasce poeta. E eu também não tenho memória de quando começou, mas eu sei que foi muito cedo. E eu sei que eu identifico hoje algumas questões, como, por exemplo, a minha mãe contava histórias para mim e lia cordel para mim, né, quando eu era menino, né? E isso, eu acho que vai agregando alguma coisa, você vai olhando a vida de uma outra forma, né? E quando eu tinha 9 anos, eu ganhei... a princípio, eu não gostava de poesia. Tinha um poeta que as minhas irmãs gostavam, que eu não gostava, mas eu lia muito, desde muito menino eu lia muito. E eu ganhei uma coleção da minha irmã dos poetas românticos e gostei muito de Fagundes Varela. Mas eu não gostei de Fagundes Varela porque eu entendi a poesia dele. Eu gostei de Fagundes Varela porque ele perdeu um filho e eu me comovi muito com aquilo e passei a gostar da poesia dele a partir de uma poesia que ele fez para o filho que gostou. E nunca mais parei de ler poesia. Até hoje, para mim, é um universo assim infinito. Eu acho que é uma coisa maravilhosa que está acontecendo, você descobrir jovens poetas de grande qualidade. Sabe, isso é uma coisa que está acontecendo permanentemente. E eu sou leitor dessa turma também. Eu leio o tempo todo, né, poesia. E eu acho que a poesia veio meio que naturalmente, assim. Tanto que eu demorei muito tempo, apesar de escrever artigos para revistas, como aquela Leia Livros e outras, jornais, ter coluna em jornal, mas a prosa sempre, para mim, foi um desafio. E eu estou fazendo uma migração para a prosa agora. Ano que vem, Ao contrário. eu vou lançar o meu primeiro livro, que é um livro de crônicas, né? Que legal. E é uma coisa que eu estou, assim, descobrindo, mas sem abrir mão da poesia, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é um pouco natural. Né? Um pouco natural, assim, ela... Por que você não trocou na cara, não? Você está ali. Oi? É uma coisa que chegou naturalmente, assim, a poesia para mim. Eu não tenho um fato que tenha acontecido que eu tenha, a partir dali, decidido gostar de poesia. Ela chegou no meio de muitas outras leituras e que vinham de revista em quadrinhos, de revista Capricho, de revista Sétimo Céu. Eu lia de fotonovela até... eu li Proust sem saber quem era Proust, né? Então, assim, eu lia tudo. E eu acho que a poesia chegou nesse meio aí e acaba se tornando muito mais do que um gênero que você decide, mas uma opção de vida, né? Tanto que a gente tem essa dificuldade de se desapegar da poesia para ir para a prosa. Eu estou com 63 anos, vou publicar meu primeiro livro de prosa com 64. Né? Isso já tendo escrito muita coisa e acaba assim, tendo uma dificuldade ainda de lidar com a ficção, de criação de uma história, mas eu planejo, talvez futuramente, até escrever romance, se eu tiver pique para isso. Né? Então é isso. Eu sempre dou uma resposta diferente para esse tipo de pergunta, viu? Eu nunca sei qual vai ser a próxima. Não, talvez porque essa nossa relação com a história e com a nossa própria história também vai mudando, né, Lau? Isso aí é dinâmico. A gente não está cristalizado, estamos em movimento. Mas fale 3 poemas aí para a gente, por favor. Tá, quando Cíntia falou na síntese, eu vou dedicar esse poema para Cíntia.
que é um, Opa! que é um terceto. Viver é delicado. Argumento de samba, sentimento de fado. Ó, olha a síntese. Hein? Olha a síntese. A Olha a síntese. síntese imensa. O Lau é mestre na síntese. Eu vou ler um maiorzinho, depois São vou ler essas um menor. imensidões. É dessas imensidões que eu estou falando. Exatamente. É. Eu chego lá. Eu também estou tentando chegar. Vou lá. Vou ler estatística. Escrever poemas não vale um corpo caído no asfalto, sinais de sangue no sapato, riso apagado no ato. Escrever poemas não vale a noite incômoda e feroz dos que dormem cobertos de luas e estrelas. Escrever poemas não vale um único segundo de um dia inteiro penando injustiças. Escrever poemas não vale a primeira sílaba da palavra morte, derradeira dormida do corpo e da alma. Não vale o poema, não vale o silêncio sob o manto dormente das milícias, não vale a outra face, navalhada no tapa, não vale a pele do mapa, não vale a trapaça da dor, ferida aberta na couraça. Vou ler o terceiro aqui, que também é curtinho. Esgrima. Metade de mim é um beco sem saída, caminho sem volta, traçado sem tropeço, lonjuras disfarçadas desde o começo. Pronto. Eu posso pedir para você ler mais um ou falar? Esse você deve ter de cabeça, porque esse poema você já sabe até qual é. Já sabe, não? Já sei. Você Na tem verdade, ele de memória? tenho. Aos predadores da utopia, que você quer, né? Dentro de mim morreram muitos tigres. Os que ficaram, no entanto, são livres. Esse poema... eu já li isso. Isso Eu já li isso na internet, eu fiquei apaixonada. Esse poema eu fiz para Abimael Guzmán, que era líder do Sendeiro Luminoso na época. Nossa. Forte, muito forte. Pois é, pegando esse gancho, então, desse poema e vinculado também desse poema e dos outros que você falou e dos que Cíntia falou, eu queria saber como é que a escrita de vocês em poesia, agora que Lau está mudando de lado, está virando prosador aí, está traindo a causa, como é que a escrita de vocês em poesia se relaciona com esses dados tão imediatos e tão impactantes da realidade, ou seja, como é que ela se relaciona com a história, sendo mais preciso, né? Ou seja, toda poesia ela é historicamente situada, né? A gente poesia não tem nada de abstração, imagino, penso que vocês pensam também desse modo. Ela não é uma abstração, não se descola da realidade, muito pelo contrário, ela é um mergulho muito profundo e não raras vezes doloroso na realidade, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco como é que cada um de vocês se relaciona, ou relaciona a própria escrita, ou vê como a própria escrita se relaciona com a história e com o momento presente de cada um de nós, né? E, após isso, falasse 3 poemas. Então, Cíntia, por favor. Bom, eu tenho notado, e como eu disse, eu sou mais recente nessa coisa do poema. Eu tenho notado que eu estou acompanhando a minha tendência em prosa, que é a da denúncia social. E isso é um momento presente que vem de um passado que nunca se acaba, um passado patriarcal, e que provoca o que a gente está vendo aí. Um dos poemas que eu li tem em relação a isso. Fora isso, eu também, alertada pela Adriane Garcia, que é uma minha poeta de predileção, eu percebi que eu tenho um foco muito grande nas crianças, nas adolescentes, na realidade, que sofrem estupro, violência, como esse que eu li, e as denúncias políticas mesmo, desse momento inominável que se está vivendo no país, que eu já não tenho mais adjetivo para dar. Desculpe, a questão não era para ser levantada como dessa forma política, mas para mim é indissociável
de qualquer coisa que eu escrevo. Então, eu acabo indo... não só no Brasil, qualquer paisagem política ou de problema social, eu acho que é por aí que eu não sou uma poeta que fale de amor, como não sou uma prosadora que fale de amor. Eu não sou esse tipo, embora tenha um ou outro poema. Mas até meus poemas que falam de amor são meio camuflados, meio irônicos em algum momento. Então, eu acho que minha veia é por aí, é para o lado da sensibilidade social e para o lado político, realmente. Embora não um político de falar de momento, registrar um momento de forma clara. Estamos vivendo uma ditadura, não é isso. Mas sempre tem a conotação. Inclusive, a Amanda botou aí falou agora há pouco de um deles, mas sempre acaba indo para esse lado. E a questão da mulher. Sempre, 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 sempre. Eu reluto muito em dizer essa palavra, porque tomou uma conotação um pouco, às vezes, meio... Mas eu sou uma feminista. Por mais que eu tenha horror de algumas coisas que debitam na conta do feminismo que eu discordo. Mas eu sou uma feminista de família. Existem vários feminismos, né? O feminismo, como qualquer movimento, não é uma coisa unitária, e tem várias tonalidades, e tonalidades com as quais a gente concorda e apoia, e algumas que a gente acha assim, né? Como tudo. É isso mesmo. Você disse tudo agora. Eu acho que tem várias vertentes, e eu pertenço a uma que... Porque eu venho de uma família de matriarcas. Eu tenho isso já de ajuda. Uma família mineira em que as mulheres sempre apitaram. Papai, posso fazer isso? Pergunta para sua mãe. Quem decide isso é sua mãe. Minha mãe trabalhou fora desde que eu me entendia por gente. Me teve com 40 anos, quase 41, podia ser minha avó. Então, eu convivi com essa mulher forte. Minhas tias eram fortes, até as que não trabalhavam fora. Então, eu venho de uma casa, de um matriarcado. Não seria justo que, de repente, eu jogasse tudo isso fora, agora que eu escrevo. Não seria nem lógico. Então, mas aí, com isso, eu fui vendo que não é uma questão só de escrita, que é verdadeiro, é como eu levo a minha vida. Eu vivo, deixo os outros viverem, eu defendo as causas feministas, as causas da mulher, sabe? Eu defendo as causas das transfemininas, eu defendo as causas das bissexuais, das lésbicas, e, claro, evidentemente, de todos, mas eu digo assim, eu tenho, sabe? Eu gosto de fazer isso às claras, para que não reste nenhuma dúvida de que é uma coisa que eu defenda. Eu sou uma mulher, por exemplo, que jamais faria aborto. E acho que quem quiser que faça. Eu acho que é um direito da mulher decidir sobre seu corpo. Eu não tenho direito de chegar com a minha religião, com a minha modo de pensar, com o meu sei lá o quê. Então, eu sempre fui assim. Eu era assim quando eu tinha 20 anos. 30, 40, eu falei, vai, não. Estou com 63, acho que está meio difícil de mudar agora. E também não quero. É isso. Eu me empolgo falando disso. Não, mas é isso. Eu faria só uma observação. Quando você... eu também já falei assim, quando você é só escrita. Não, a escrita nunca é só escrita, né? A escrita é um tacho onde tem um tanto de vida amalgamada ali, né? Acho que as boas escritas, como as de vocês, são esse tacho onde tem um tanto de vida e pensamento que estão ali sendo convertidos em texto, em palavra, né? Que bom. Bom, agora, poemas, sim? Sim. Eu vou falar um que é maiorzinho, pode? Sou eu mesmo? À vontade, nós estamos aqui para ouvir poemas. Essa prosa no meio é para... eu tenho os meus queridinhos, né? Então, a gente sempre tem, né? Quando a gente escreve. E esse é um deles. Ele é um pouquinho mais longo, mas é exatamente isso. Eugenia. Nos anos regidos pelo cavalo de fogo, conta-se que mães chinesas matavam seus bebês ainda na barriga. Crianças nascidas cavalos de fogo crescem para ser assassinas, dizia a crendice chinesa. São ambiciosas, cruéis, desgovernadas. Shang, Yang e Kong nasceram em anos regidos pelo cavalo de fogo, porque suas mães não acreditavam em lendas. Eles ainda não mataram ninguém. Shang é médico, Yang é professor, Kong é engenheiro, todos honoráveis.
Nos anos da besta fardada, mães lutam contra demônios vermelhos que querem obrigá-las a abortar, diz a crendice messiânica. E as mães da era da besta fardada não querem se tornar assassinas cruéis dos seus fetos. Elas só matam crianças gays, negras, índias e vermelhas. Eugenia Santa, diz o pastor. As mães dos anos da besta fardada estão em guerra contra a seita que quer corromper seus filhos brancos e sadios com mamadeiras de bicos de pênis. E com cartilhas nojentas que ensinam meninas a gostar de meninas, meninos a gostar de meninos. Para salvar suas crianças do mal, dão a elas revólveres e fuzis e rifles de longo alcance. E as ensinam a atirar. Atirar para matar gays, negros, índios, vermelhos são prioridade. Esse é um dos meus queridinhos. Eu ia pedir para você falar esse, eu nem precisei. É, né? O outro é mais curtinho, chama-se Suicídio. Cortar os pulsos do céu, esguichar o sangue sagrado como a água nos aspersores de jardim, até que a morte nos separe do cordão umbilical de Deus, que nunca aceita corte. O suicídio do eterno nos libertará de mugir. Agora, bom, aqui eu tenho que voltar um minutinho, porque não está no mesmo arquivo, por incrível que pareça, mas está pertinho, é só abrir aqui assim. Sem problema. Volto e pronto. Está aqui. Esse daqui também é queridinho, e esse aí não é queridinho meu, não, é queridinho de muita gente que fala para mim assim, fala esse. Eu digo, tá bom, vou falar. Eutanásia. Não é a dor. A dor eu sei. O aperto, o peso, a ânsia, a água empoçada nos olhos. Eu sei, não é a dor. A dor eu vejo. Cheiro, lambo, chupo. Com a dor eu trepo. É com o amor que eu não me ajeito. Esse altar tão alto, tão ar, e eu tão abissal, peixe de profundezas, de fendas, desprovida de luz, de som, de oxigênio. É com a vida que eu não me ajeito. Não me acerto com coisa grande demais. Amor, adeus. Não, não é a dor. A dor não mente, não engana. É o amor que desliga os aparelhos. Bom, Cíntia, se você não é poeta, nós temos que redimensionar o termo, né? Realmente temos que fazer uma nova definição, né? Não é mesmo, Lau? Inclusive, quando eu fui convidado, eu ia perguntar se dava para ficar só assistindo. Gracinha. Tá bom, viu? Tá bom. Eu queria perguntar isso. Tu fez uma pergunta. Eu tô com esse privilégio, eu ainda fico fazendo umas perguntas, fico assistindo e fazendo pergunta. Vamos lá. Tu fez uma pergunta sobre o diálogo da poesia com a política, com as questões sociais, né? Com a história, isso. É mais que com a política, né? Porque com a política, quer dizer, a política está inserida na história, né? A história é algo assim. Mas é mais nesse sentido de pegar puxar um veio, né? E não um momento histórico, né? Pegar um momento político e puxar dele alguma coisa, é isso. Cada poeta, mesmo aqueles que se acham apolíticos, eles têm uma relação com a história, né? É uma relação de contradição, e todos nós, né? Eu me lembro muito daquele ensaio do Agamben, o contemporâneo, que fala sobre isso sempre. Ele fala sobre isso, eu lembro sempre dele, dessa nossa relação da maneira como cada poeta, na sua escrita, traça a sua relação com a história, né? Então era isso. Ó. Desculpe ter interrompido. Não, mas é perfeito. Na verdade, quando você falou no poema
Aos Predadores da Utopia, que é disparado hoje o poema mais conhecido que eu tenho, né, mais traduzido e tudo. Aquele poema nasceu no... Eu estava assistindo televisão e Fujimori, na época ditador no Peru, apresentou Abimael Guzmán, né, líder do Sendero Luminoso. Eu acho que eu vou tirar aqui, que é melhor, né? Senão fica um barulho. Alô, dá para ouvir? Tá ótimo. Dá. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá Melhorou. Tá melhor. Aí, Melhor. vê só. Eu estava assistindo televisão e Abimael Guzmán apresentou, aliás, Fujimori apresentou Abimael Guzmán vestido de metralha dentro de uma jaula. Essa cena me impactou pra caramba, eu fiquei muito impactado com essa cena e escrevi imediatamente esse poema no sofá mesmo, né? Não foi um poema assim que eu sentei, que elaborei, o tempo da poesia é outro tempo, né? E acabou assim, ele repercutindo em outras vertentes. Aí eu já vi ele recitado em saraus de LGBTQI+, e outras coisas mais. Assim, ele é um poema de resistência, né? E não tem como você... Claro que você se influencia pelos livros que lê, pelas coisas que você conhece, pelas coisas que você ouve, né? Mas a vida tá em tudo isso. Então, o que tem de livro tem também na esquina um assassinato, né? Tem uma pandemia que chegou, né? E para essa pandemia eu escrevi um poema chamado Uma Máscara Cairá sobre o Seu Rosto, que inclusive é inédito, mas está aqui no celular, eu vou ler, né? E eu sou um péssimo leitor de poemas, vocês me perdoem, mas eu vou ler aqui. Uma máscara cairá sobre o seu rosto. Os dias se arrastam numa velocidade sem limites. No entanto, sabemos que nada saiu do lugar. As ruas estão plenas, caos e silêncio na espera de uma normalidade tão louca que a memória das noites sem estrelas, sem nuvens, sem lua. Aquelas que pesam, perdem altitude, as que escondem nossos passos, comem nossas sombras e prometem não amanhecer. Um inimigo invisível corre pelas calçadas com motivos para destruir, devastando o silêncio que somos quando nos tiramos do ar. A morte e a vida caminham lado a lado, trocam flores e trocam tapas. Se escondem no medo de nunca mais voltar. Suspiro. Hoje foi um dia sisudo. Troquei sementes de cedro e jacarandá. Não porque sejam eternas, mas por serem a própria resistência. O ignóbil passeia pelas redes. A farsa grotesca da miséria não esconde a tristeza ou a tatuagem sangrada dos que não temem a eternidade. Mas quando amanhecer, ainda estaremos aqui. Vamos comer sobra a vida que pouco temos. Outros serão metade, ou quem sabe até bem menos. Alguma coisa invisível nos jogou contra a parede. Tudo é mar e tudo é sede. No alto de um prédio tremula uma sentença. Estamos seguros, como é o suicida antes do salto. É bárbaro o que não voa, mas o que nos joga pelos ares, como se fôssemos a dobra de pouca leveza. A vida é um susto. E eu abri mais uma cerveja. Então, agora. Vamos ler também uma que eu fiz para uma cena que eu vi, que se chama Pornografia Brasileira. Madrugada, 3 meninos ajeitam seus lençóis de sacos de jornais no mercado público de Mangabeira. Chove. E o terceiro vai para a conjuntura política mesmo, assim, muito direto, apesar de nem todo mundo perceber que é direto, mas ele é muito direto. Gravataria tropical. O homem nos tribunais de cada dia, a mulher também, porém, inumerável menor número. Ele na gravata, ela no salto. A vida, na aparência, é o lugar onde tudo sorri. A equivalência do salto com a gravata, a botadura digital, o perfume preto chinês, os babados e os clichês, os que buscam nos códigos da justiça as leis do sangue derramado, os donos da fome, os industriais da infâmia, os calhordas da nova ordem, os executores do estático no mundo em movimento.
os que mudam de lado conforme a logística da conveniência, os que expelem pelas narinas uma agonia vestida de tristeza, e os que viram a mesa, os que seguram o sopro, guardam nuvens no bolso, os que sustentam as próprias tempestades, os que fazem da vida um trajeto vertical e não se dão ao luxo de parar diante de um infinito ponto final. Gravataria tropical. É para os programas de televisão que a gente assiste. Maravilhoso, maravilhoso, Laura. Eu queria falar uma coisa, fazer uma pergunta. É uma pergunta meio afirmação assim, para os dois poetas. É o seguinte, a questão é que todo poema é político. Não é? E fica aquela coisa, o poema político, o poema não político, né? E eu sempre acho que ou pelo menos todo bom poema é político, mas até o mau poema é político também, né? É uma forma de ver meio, né? Meio torta, assim, né? Então, essa era uma reflexão aí para vocês discorrerem sobre isso, hein? Cíntia, diga. Você fez um adendo que aí eu concordei. Todo bom, quando eu digo bom, no sentido bom, é subjetivo, está em quem ouve no seu momento ali, tanto quanto quem escreveu. Mas porque realmente não vejo muita coisa de político se eu falar batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, ou o amor e dor, né? Amor e flor, no sentido só isso. Mas quando eu vejo um poema bom no sentido... Para mim, todo poema é bom se ele tiver. Eu vou inverter. Para mim, todo poema, que, querendo ou não, vem de uma conotação política, ele é bom. Mas, uma vez ou outra, quando não é bom, aí não. Aí eu não acho que tenha nenhuma preocupação com o político. Político, e veja aí, não é a política, né, no sentido de fazer política, mas no sentido, como disse o Nuno, momentos políticos, assuntos, subtemas que derivem do político. Se o poema é bom, e quando eu digo bom, ele não importa se ele é verso livre, se ele é soneto, redondilha, sei lá que nome que se dê, galope, como é? Um beira-mar. Então, para mim, não importa. Se ele é bom, ele vai me trazer, ele vai gritar essa conotação política, mesmo que o sujeito que escreveu se negue a ver isso. Concordo com você. Mas tem uma coisa que mesmo a batatinha, quando nasce, ela é uma manifestação de uma questão profundamente política, que é a ignorância, que é a falta de leitura, a falta de conhecimento, a ingenuidade, que também é uma questão que tem a ver com o não político ou político. Ou seja... Acaba sendo político pelo avesso, né? Pelo avesso, exatamente. Mostrando os problemas que vêm da ignorância. É verdade. A batatinha foi plantada e a terra era de quem? Já teve reforma agrária ou não? Pois é. Continua um latifúndio. É verdade. O Alexandre fez uma pergunta para mim, só para mim, Alexandre. Se o amor é político... Alexandre Brandão? Ele perguntou para mim, Cíntia, o amor é político? Olha, tudo vem de um momento político. Eu já disse isso agora. Se eu tenho condição de estar vivendo num país com liberdade de expressão, um Estado que me permite falar e fazer tudo que eu quero, e nesse Estado eu vivo um amor, eu posso dizer que ele é decorrência de um momento político que me permitiu isso, de um país que me permitiu isso. Se eu morasse num Estado, vamos supor, totalitário, e não pudesse me relacionar, ou se eu viesse de uma família daquelas que a mãe dizia que o filho tem que casar com fulano, e eu acatasse isso, provavelmente eu não diria que o amor é político, eu diria que esse tipo de amor é ignorante, como disse Suzana, seria um amor desperdiçado. Mas, de um modo geral, eu não vejo o amor dessa maneira. Eu acho que é isso que o Alexandre quis dizer. Eu vejo um amor muito de forma universal.
Eu olho para as pessoas que eu amo e eu descubro que eu amo pessoas incríveis, com cada defeito horroroso. Eu amo. Meu amor é carnal, sexual, fraterno, materno. Tem de todas as formas. Quer dar um exemplo? Eu sou uma mulher de metáforas e exemplos. Agora, eu sou muito amiga, que eu te falei, da Ale Mota. A diferença entre nós é muito grande. Eu tenho 63 e a Ale tem 37. A Ale perdeu a mãe quando tinha 6 anos de idade. Foi criada por um pai maravilhoso, tem uma família maravilhosa. No momento em que a Ale conversou comigo, na véspera de internar, ela disse, a voz dela não saía sem ar e ela dizia, amiga, eu acho que eu vou ter que ver isso, porque parece que... Aí deu o resultado, que era Covid. Eu saí do modo amiga, escritora, poeta, prosadora, para o modo mãe, gente. Desculpem, eu sou essa coisa. Eu saí para o modo mãe. Eu me preocupei com a Ale todos os segundos. Os que eu estava na internet, os que eu estava na minha cama pedindo por ela, sabe? Eu fiquei doida. Eu falei, essa menina tem que sair disso. Graças a Deus saiu. Então, esse amor, Alexandre, né? O Alexandre Brandão perguntou, esse amor, para mim, Alexandre, eu não sei se ele é decorrência de um momento político atual. Eu acho que ele é decorrência do momento político que me permitiu ter a formação moral e acadêmica, e todas elas que eu tenho. Se eu não tivesse a formação que eu tive, de chegar e dizer assim, não gosto de fulano porque ele fede, quando eu era menina. Minha mãe dizia, ele fede, filha, porque ele não tem o banho que você tem em casa. Ele não teve a mãe, a família, o dinheiro para ter uma casa e tomar banho. Isso é menina. E eu morria de dó e eu chorava com ela. Minha mãe me fez chorar com 5, 6 anos de idade. Mas eu agradeço isso a ela hoje. Estou falando isso de uma maneira até emocionada. Porque eu acho que a minha mãe me dotou de um amor universal. E eu acho que o amor universal, ele tudo é atrelado a essa política que eu falo, não o ato de política partidária. Eu estou falando política apolítica mesmo. Eu acho que sim, Alexandre, o amor ele é político. Se você souber entender e aceitar uma concepção de política bem ampliada, como do amor também, bem ampliado. Era isso. Seria bom que você falasse agora 3 poemas, Cíntia, para a gente, e que logo na sequência o Lau respondesse se para ele o amor é político e falasse 3 poemas. Vamos aproveitar essa excelente pergunta do Alexandre Brandão, querido camarada. Com certeza. Tá. Tempo de cães. Os cães russos de Pavlov salivavam para um metrônomo, estímulo e resposta, o jogo cruel do ludíbrio. Para os cães russos de Pavlov, em sua espera por recompensa palatável, o som do metrônomo era o anúncio do paraíso de leite e mel. Os cães russos de Pavlov não sabiam que a fome irracional que o subjugava se chamava reflexo condicionado. Nem entendiam que não havia mais alimento, quando o metrônomo oscilava em cliques temporizados. Aquele era um tempo de cães. Este é um tempo de homens que salivam. Este é agora o Violação. No pesadelo de Joana, engolidos pela névoa, príncipes, duendes e ninfas despencam de um precipício. Agora, só o monstro vive. As mãos pequenas de Joana cobrem os seus olhos, mas não adianta. É por dentro que ela enxerga o medo. Por dentro que ela sente o cheiro dos abusos entranhados no quarto, mesmo quando prende a respiração. Memória da dor. Não importa que já seja quase manhã, o que arde e sangra entre as suas coxas brutalizadas prevê retornos. Só o cheiro de pães e de maçãs não volta, nem os príncipes, nem os sonhos. E o último, Coisas de Dentro. Quando eu tinha 11 anos, ganhei o meu primeiro sutiã, azul claro e alcochoado. Dessas coisas que as meninas gostam aos 11 anos. Mamãe me disse que os sutiãs serviam para proteger os seios. Só não me disse de quê.
Na porta de casa, levantei a blusa e mostrei ao meu tio padre como era lindo e azul claro e alcochoado o meu primeiro sutiã. Som e fúria. Ele me disse que Deus fez as coisas de fora e as coisas de dentro, e que as de dentro foram feitas para ficar escondidas. Da primeira vez que eu transei, não tirei o sutiã, nem da segunda. Em todas as outras, apaguei a luz. A psicóloga das sessões de quarta-feira quer entender por que eu não consigo falar, digerir, vomitar as coisas de dentro, nem porque eu não gosto de azul. Ela não sabe da repressão da boca de um padre. É isto. Maravilhoso, Cíntia. Bom, se o amor é político, né? Eu acho que o amor é revolucionário. É mais do que político. Você não movimenta absolutamente nada na vida sem amor. Você não sustenta uma amizade, você não sustenta uma carreira, você não sustenta absolutamente nada que você não esteja absolutamente envolvido naquilo. Você não se torna poeta se você não tiver amor. E isso não quer dizer que a gente também não odeia, de vez em quando odeia, né? Tem raiva, tem tudo, mas eu acho que o amor tem essa representação para mim, uma coisa que revoluciona. Quando ele é verdadeiro, ele muda tudo, principalmente muda a gente, muda a própria pessoa que ama, né? Com tudo que pode trazer o amor de dor. O amor não é uma coisa maravilhosa, né? Eu não vejo o amor como uma coisa maravilhosa. Tem a dor, tem o açoite do amor é terrível, é tudo, mas é amor, está dentro, né? Então eu acho que é um fator revolucionário, e é isso que movimenta a gente para a vida, né? Porque geralmente quando as pessoas falam no político, na questão política, se refere a questões específicas das disputas por espaço na sociedade, né? E nesse sentido vale tudo, né? O amor não vale tudo. O amor se sustenta no que existe de mais verdadeiro, né? Para quem se propõe a amar, né? Então, eu acho que é muito isso. Eu posso ler 3 poemas? Dissonantes. Entre o caule e o pólen existe a flor, sentimento que germina. Olhos arregalados na paisagem, coração em festa de ano novo. Os arremessos que acerto, não meço. Não tenho medo do deserto. Só sei que estou vivo, não sei se estou certo. Vamos ler mais um aqui. Muito bom. Cerro da Pólvora. Cerro da Pólvora é uma imagem que eu tenho da infância. Eu morava numa Rua da Paz, em Jaguarão, e o Cerro da Pólvora era a única... O Pampa é uma planície, né? O Cerro da Pólvora era a única elevação que tinha, que não era grandes coisas de elevação, mas aquilo até hoje é uma imagem forte na minha vida, porque o Cerro da Pólvora, para os meus 5, 6 anos, era um lugar muito longe, né? E nem era tão longe assim, mas era perto da casa da minha avó, e eu sempre subia o Cerro da Pólvora com a minha mãe, né? Então eu escrevi o poema Cerro da Pólvora. Aliás, tem uns 3 ou 4 poemas Cerro da Pólvora, escritos e publicados, que eu não lembrava dos anteriores, eu ia fazendo poema para o Cerro da Pólvora, e esse aqui é um deles. Ó. Era um tempo de luto imenso e pequenas alegrias. A espora, o trapo e um riso farrapo escondido na sombra silenciosa das figueiras. O mundo era longe, mais longe era o Cerro da Pólvora, na planície esparramada. Carne viva no pasto de um caminho sem volta. A vida renascendo nas pedreiras, onde os olhos tristes da minha avó sorriam, amparados pela ternura. Até que o mundo cercou minha alma e minhas asas, ainda tão pequenas, saíram em busca da melhor ventania, para nunca mais voltar. Essa é uma questão também muito instigante, né? A questão das paisagens que nos perseguem, né? Fico imaginando aqui você escrever um livro só sobre essa paisagem, assim, reunir esses poemas e fazer uma série, de repente isso redundar num livro, isso pode ser eu bonita, tenho, né? muitos poemas que são leituras de paisagem, né? Ver se eu acho aqui rapidinho.
mas é um poema chamado Tapera, tá aqui. O tempo, Itapera foi uma passagem minha pelo sertão. Eu vi uma casa, eu gosto de fotografar, parei para fotografar a casa. Aquela casa me impressionou, não sei porquê, mas me impressionou a casa, e eu escrevi o poema Tapera. O tempo é uma casa desabitada e esquecida no meio da estrada. Quem passou por ela e viu apenas uma casa, na verdade, não viu nada. Ai, que lindo. Olha a síntese, Cíntia. Pois é, eu estou aqui babando. Pois é. Eu digo mais, a foto, esse negócio de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é verdade. A foto dele, por mais precisa e bonita que tenha sido, não diria isso que esse poema disse. Simples assim. Esse poema disse o que precisava ser dito, né? Exatamente. Eu queria, eu estava aqui pensando, né, e me lembrei de 2 frases que aparentemente não conversam, mas eu estava pensando sobre uma questão e me lembrei de 2 frases. Primeiro, a do Vinícius, que diz que a vida é a arte do encontro, né? E a segunda, a gente fez uma live há pouco tempo, sei lá, deve ter 10 dias, onde estava o compositor do Recôncavo baiano, Roberto Mendes, que é um grande artista, né, E ele, para mim, além de compositor, ele é um filósofo da vida. Assim. As filosofias dele são sensacionais, e ele estava dizendo que a gente não encontra com o outro, a gente encontra com uma parcela de nós que está no outro. Essa parcela de nós que está no outro vem de encontro a nós, a vida traz de encontro a nós, e assim nós vamos construindo, sucedendo as amizades e ampliando as amizades, até os encontros, enfim. Né? E aí ele remete, ele vai levando esse raciocínio até remeter ao último encontro, que ele chama que é a morte, que é atravessar a porteira. Quando você atravessa a porteira, quem está do outro lado te esperando é você mesmo. Você se encontra finalmente com você mesmo depois de construindo esses vários encontros que você recolhe, né, e tal. Mas o que eu estava pensando aqui, para perguntar a vocês, era a questão geracional, né? Nós vivemos um momento hoje muito interessante, sob alguns pontos de vista, muito dramático também, mas tem um lado interessante que é um pouco de estarem muito borrados os limites geracionais, né? Acho que todos vocês, para mim, são jovens autores, a despeito de, numa classificação antiga e geracional, vocês talvez não fossem enquadrados assim. E não vejo, eu leio vocês como leio jovem, como leio a Amanda, que está aqui presente, que tem 25 anos, né? É a mesma leitura, é o mesmo encontro, é a mesma descoberta. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês veem essa questão do campo, né, da poesia hoje, essa questão geracional. Como é que vocês veem, como é que vocês se veem nesse universo, né? Que não aceita, talvez, mais classificações tão rígidas e cristalizadas como até os anos 90 parecia ser a regra, né? Feito isso, 3 poemas de cada um, por favor. Sim. Só para saber, você fala classificação assim, fulano é jovem, fulano é mais velho, nesse sentido? De inserção de vocês numa dada geração, não. Você é geração 00. Muito emblemático disso foram, por exemplo, digo, naquele momento isso era possível, eu acho. Quando a Elisa Buarque de Holanda lançou, nos anos 70, os 26 poetas hoje, lançou nos anos 80 esses poetas e tal, e quando nos anos 90 uma determinada geração emergiu com uma outra característica um pouco diferente, e a partir dos anos 00 talvez esses limites foram se borrando, e cá estamos nós, né? Talvez sem geração. A minha visão é que nós não temos geração, e queria perguntar qual é a visão de vocês. Eu queria te falar o seguinte, eu não sou uma pessoa... Você falou agora em geração, tudo bem. Porque eu tenho uma birra danada com essa coisa da idade. Eu vejo muito no nosso meio literário que existe sim, embora muita gente diga que não, que existe sim o preconceito contra, principalmente a mulher,
mais velha que escreve. Espera-se dela que ela seja uma sinhazinha, que ela escreva quase que sobre a casa grande. Quando ela é mais velha, ela é uma senhora. Eu nunca me preocupei, a ponto de eu dizer a frase que vou repetir aqui. Eu não perdoo a pandemia, dentre outras coisas, pelo fato dela ter me dado a conhecer que eu sou idosa. Que eu nunca usei esse termo idosa. Tenho 63 anos, nunca fiz uso da minha idade para ficar numa fila ou não ficar numa fila. Então, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu só não sou mais ativa porque eu tenho reumatismo, artrite e hérnia de disco, que eu uso bengala. Se não, antes disso, eu era um... Sempre fui a que atuou em tudo em casa. Então, eu fico possessa quando eu vejo as pessoas medirem cérebro, medirem vivência, medirem sentimento pela idade no papel. Isso me desculpe, até me enoja, sabe? Me enoja mesmo. E eu vejo, engraçado, é o seguinte, eu sou uma autora, o Nuno sabe disso, eu sou uma autora que se eu tiver que falar que meu personagem trepou, fudeu, sabe? Eu digo que trepou e fudeu, eu não digo que ele fez amor. Aliás, é uma frase que eu não uso. Meus personagens trepam. Meus personagens mandam a puta que o pariu. Meus personagens mandam tomar no cu, se eles tiverem que mandar. Então, eu vejo, às vezes, gente, 20 anos, 30 anos mais jovem, que lê com uma certa censurinha assim. Você não podia ter colocado de outra maneira? Eu digo, não, porque ela trepou, ela não fez amor. Então, se ela trepou, ela trepou. Se ela transou, ela não fez amor. Então, eu não aguento. Eu vou deixar aqui uma recomendação. Leiam o livro que saiu agora, o mapeamento das escritoras brasileiras, feitos pela Eurídice Figueiredo. É um livro dessa grossura, está aqui o meu. Estou lá com meus 2 romances, que bom. Mas são mulheres maravilhosas, inclusive algumas poucas, graças a Deus, que eu não tinha travado ainda conhecimento com a obra. E você vê que não tem isso. E ela classifica por idade exatamente para você ver a proximidade, às vezes, de uma autora de 35, de uma autora de 70. Vejam aí, Maria Valéria Rezende, um exemplo típico. Elvira Vinha, que já foi. Então, eu não entendo essa classificação de se você é mais velho, você não faz tão bem. Porque, sabe, quem sabe do meu mundo, do meu país, da minha... Gente, vocês nasceram agora. Agora é minha hora de falar. Quem nasceu outro dia, aproveitou esse tempo para pensar no seu mundo, ainda está no seu mundo. O meu mundo é agora. Eu vivo já. Eu gosto de batom, eu gosto de transar, eu gosto de comprar roupa, eu gosto de ler muito, eu gosto de escrever, eu gosto de tomar cerveja. Se eu tiver que tomar um porre, eu quero tomar um porre. Ninguém vai me dizer que eu vou... Não, se a gente está bebendo como um homem. Que bom que os homens sempre souberam beber, e eu também sei. Sabe? Eu quero tudo isso. E nesse tudo isso, eu não admito que entre idade. A única medida que eu consigo pensar atualmente numérica, que eu tenho mesmo autorrestrições, é a meu peso. Porque me prejudica em muita coisa. Esse é o único número que eu controlo. De resto, quem está preocupado com idade, vocês vão me desculpar, que é feio o que eu vou dizer aqui. Vocês vão uma merda. E pronto. Era só isso que eu tinha a dizer. Ai, ai. Maravilhoso, Cíntia, maravilhoso. Arrancou um negócio aqui que muita gente quer dizer, quer falar, né? Você disse tudo, né? Fale 3 pontos para a gente agora. Vamos lá, rapidinho. Nessa vibe... Agora também eu estou tentando entrar na vibe do... do Lau. E saiu do lugar, só porque eu queria, né? O Lau vive contrariando a gente, ele é assim desde que eu conheço. Né? Menino, hoje eu vi Deus chupando pirulito na África. Negro, sujo, pobre, livre, lindo, como as incorrupções. Eu também sei fazer uns pequenininhos, de vez em quando. Ai, ai. E ela diz que não é poeta, hein, Lau? Tá vendo só? Pois é. Sem saída.
Dói o amor que nunca chega, nunca basta, nunca fica. Dói a cabeça cheia da aguardente, engolida na ânsia de esquecer afetos, e o sexo sem reflexo, urgente, mínimo. Dói a insônia cortejada pela solidão, a boca sem sabor de outras, o corpo deslembrado de roçares, de mordidas, de sugadas, o rosto morto, insepulto, confiscado pelo espelho canalha que mora no quarto de dormir. Dói o silêncio no fundo do copo e a cova sem valia, que é o peito, também dói. Dói ser. E é isso o que mais me impressiona, porque o não ser também dói. Agora, rapidinho, esse aqui. Eu estou procurando um que eu gosto muito, que é bem pequenininho. É uma pergunta, na realidade. O povo está todo hoje querendo falar de amor, então vamos lá. Um poema de amor, uma flor roubada, um beijo com cheiro de hortelã. Existem mesmo histórias assim? Maravilhoso. Maravilhoso. Nuno, entrando no assunto, eu tenho, de um tempo para cá, esse ano principalmente, eu comecei a reler de novo tudo de João Cabral de Melo Neto. Acho que João Cabral ele responde um pouco essa questão, porque, por exemplo, João Cabral ele é reconhecido como poeta da terceira geração do modernismo, né? No entanto, o primeiro livro que eu li esse ano foi um livro chamado Mangue Mundo, de um pesquisador pernambucano chamado Francisco K. E ele coloca a relação do João Cabral com o mangue, com o movimento Mangue Beat, né? Ou seja, o Chico Sainz, quando morreu, ele estava fazendo a trilha sonora para de um curta chamado Cão Sem Plumas. Ou seja, João Cabral ele vem dialogando, ele não perguntou para ninguém se ele ia morrer e ia continuar sendo líder e revolucionando, né? Eu acho que essa é uma preocupação sempre que é menor, mas, no entanto, infelizmente, eu escrevia para uma revista que vocês devem ter conhecido, a Cronópios, que era uma revista... Maravilhosa, maravilhosa. De vez em quando eu me metia em umas polêmicas, acabei entrando numa polêmica grande e pedi demissão, saiu, o cara deletou meus textos tudinho. E numa das minhas polêmicas, que foi uma polêmica saudável, eu achava, porque o cara é um poeta que eu até admiro, é uma pessoa respeitável, eu não vou citar o nome, mas é uma pessoa respeitável, eu tive uma diferença com ele. Eu acho que não significa o fato de você respeitar uma pessoa, de você não contrariar aquela pessoa. Você tem que concordar com tudo, pô. Aí ele me disse assim, eu me inscrevi na poesia dos anos 80, eu estou na poesia dos anos 80, como dizendo para mim assim, que você não está ainda em nada, se acha. Eu digo, pô, cara, mas eu não estou preocupado com isso, né? Quem vai definir ou não que você vai estar na poesia dos anos 80, dos anos 30? Quantos poetas dos anos 30 nós deixamos de conhecer, né? E quantos poetas de agora, que tem lá no Acre, que tem... no Acre, no Rio Grande do Sul, aqui na periferia de João Pessoa, né, que eu ainda não conheço, né, toda hora eu estou conhecendo bons poetas. Por exemplo, quando você falou em Amanda era bem mais jovem quando publicou o primeiro livro. Eu tive o prazer de escrever a orelha do livro de Amanda, né? É lindo. Então, eu acho que é uma burrice enorme você tentar se preocupar com esse tipo de coisa, porque nós somos julgados pelo tempo. É o tempo que vai traduzir quem fica, quem não fica, e por diversos motivos, né? Eu acho que o tempo todo a gente está descobrindo novos poetas. Na Malarmagens mesmo, eu tenho buscado resgatar alguns poetas. Tem uma antologia da poesia negra brasileira dos anos 80, que eu publiquei lá, alguma coisa sobre ela, porque eu acho que aqueles poetas são extremamente importantes, como Adão Ventura, que eu acho que é um dos melhores poetas que eu conheço. E a gente... por questões da diluição, eu acho que para definir a literatura brasileira, Marcelino Freire foi muito feliz quando ele disse que nós estamos vivendo no liquidificador, né? A gente é uma vitamina que está girando, ninguém sabe qual é a vitamina que vai sair. Um dia sai, né? Ou não sai, ou apodrece, ou a máquina quebra. Mas a gente não deve ter preocupação com isso, ou querer estar inscrito ou não. Eu, por exemplo, eu tenho
eu puxo a orelha de jovem que me chama de mestre. Eu digo, mestre, rapaz, eu estou aqui para aprender contigo. Tu está chegando, né? Até agora não aprendi nada. Então, não me chame de mestre, que eu sou mestre de porra nenhuma, nem quero ser, né? Então, eu acho que essa é uma questão bastante secundária e que às vezes ocupa um tempo enorme, né? Porque o nosso tempo, o tempo da poesia, ele não existe, senão a gente não está valendo ainda hoje Fernando Pessoa e Mayakovsky, né? Dois poetas jovens maravilhosos agora da última geração. Jovens. Esses dois aí, e o Mayakovsky, eu me lembro que um dia desse alguém comentou aí no Facebook, eu não lembro quem foi, sobre você nem sempre, você não tem, os bons poetas também escrevem poemas ruins. Isso é um fato, né? Trotsky escreveu sobre Mayakovsky o seguinte: ele disse que Mayakovsky tinha picos de genialidade e mergulhava na mediocridade de vez em quando. E eu notava isso na poesia dele, mas tinha uma vergonha enorme de dizer para o Mayakovsky, que eu adoro, sabe, escreveu coisas medíocres. Escreveu, eu também escrevo, tu também escreve, qualquer pessoa escreve, né? O que vai nos destacar é esses picos de genialidade que ele tinha, que eu não sei se a gente um dia talvez chegue lá, né? Então, eu acho que é uma preocupação bastante secundária, que algumas pessoas, de forma bastante oportunista, até se utilizam disso, né? Para como se fosse, como se a gente fosse criar um pódio, né? Cara, eu não conheço todos os poetas do Brasil, estou todo dia conhecendo gente maravilhosa que está ocupando espaço cada vez mais, sabe? E isso, para mim, é uma coisa que me alegra, não me assusta. Muito pelo contrário, eu quero estar vivendo o tempo dessas pessoas, né, que estão chegando. Eu quero estar vivendo o tempo dessas pessoas. E tenho conseguido isso. Eu tenho uma porção de poetas, amigos, que são muito jovens, né? Mas a gente senta para conversar, a gente conversa a mesma coisa, sabe? E a minha poesia não é mais madura que a deles. E isso, para mim, é maravilhoso, porque isso me mostra o quanto eu tenho ainda que aprender, né? E cada vez mais me desligar dessa... Eu nunca fui ligado nisso. Na verdade, eu acho que eu sou uma surpresa para mim mesmo, porque eu não achava que eu pudesse provocar algum tipo de interesse na minha poesia, né? A partir do ano 2000, quando eu saí na antologia Na Virada do Século, que eu comecei a pensar mais assim, poxa, será que alguém está dando importância realmente para isso que eu escrevo? Né? Porque até então se quer publicar para mim, até hoje publicar para mim um ato secundário. Eu li você a primeira vez nessa antologia. Quando saiu essa antologia foi quando eu te li pela primeira vez, para você ter uma ideia. Pois é. E muita gente, né? E na realidade, assim, foi uma coisa que me colocou um olhar crítico sobre o que eu escrevo, né? E eu sou muito severo comigo. Sinceramente, eu rasgo e deleto muito mais do que escrevo. Uhum. Eu vou ler aqui 3 poemas, então, né? Paradigma. A vida é um eterno ir-se embora. Costura de instantes diluídos na eternidade. Tempo de retornos irreparáveis e encontros irreconciliáveis. Vou ler mais um. É danado ele, ó. Escala. Às vezes, quando estou de um jeito que nem mais a tristeza incomoda, penso que minha alma é uma escada. Então vou subindo palavra por palavra, separando as sílabas conforme a capacidade de armazenagem dos meus bolsos, até que a poesia acena para mim de alguma janela, e depois some, como o voo que fica na memória, tamanha beleza do pássaro. Figos maduros. Figueira era uma coisa muito presente na minha vida. Eu nunca mais vi uma figueira, mas no quintal da minha casa tinha 2 figueiras. E a figueira é uma coisa que é uma musa. É uma musa para mim, assim, permanente, assim. E eu escrevi Figos maduros, quando já estava ficando uma figueirinha meio velha, né? Ai de mim com esta figueira crescendo dentro, sem saber direito o momento da poda ou da colheita. Ai de mim que não entendo de árvores e não compreendo o que dizem, que fazem, como agem na hora do corte e depois na transcendência das figueiras. Não sei da casca grossa no caule leitoso, que com o tempo será fibra impermeável. Ai de mim que percorro a mansidão invisível, como um galo cumprindo o ofício das manhãs.
Pronto. Muito bom. Gente, nós estamos nos aproximando mais ou menos de 1h30, daqui a pouco faremos isso, né? Eu queria ver, já perguntei aqui, temos 2 perguntas aqui do público que eu queria passar para vocês. Vou passar a primeira. A Amanda perguntou a vocês sobre futuros projetos, trabalhos em andamento, como é que está fervilhando aí essa escrita nesse momento para cada um de vocês? Eu queria dizer que eu tive a famosa síndrome da pandemia, de bloqueio. Tive mesmo. Achei no início que era brincadeira, que era uma coisa que ia passar logo, e aí cheguei agora à conclusão de 15 dias para cá só, depois de meses, escrevi alguns poemas, mas sem conseguir escrever nada de prosa. Terminei um conto que já estava iniciado. Eu descobri que eu tinha que fazer na base da mãe antiga com criança mimada. Vai sentar e vai escrever. Agora, estou mandando. E aí fiz isso, sabe? E aí escrevi um conto que eu tenho que entregar agora para Roberto Menezes, aí, de uma coisa que ele me pediu. E ainda vou lapidar, mas pelo menos consegui escrever. Curto, meus contos são curtos mesmo, mas tive essa síndrome. E um romance que eu estou literalmente remodelando a sinopse. Eu tinha escrito toda a sinopse. Nomes, locais, o que eu queria, o que eu não queria, estourou a pandemia. Quer dizer, tudo que estava lá tem que ser revisto à luz da pandemia. Eu não posso botar ninguém sentado num barzinho cheio de gente, porque teve a pandemia. Então, eu não quero, inclusive, passar essa imagem de vamos todo mundo para o boteco. E aí eu estou revendo. E, à luz disso, como eu já estava com essa síndrome, aí que eu fui procrastinando, sabe? E essa é uma das coisas que essa semana eu revi a sinopse, os nomes estão mantidos, vou mudar situações, talvez vá mudar a ambientação do que era uma colônia de mulheres pescadoras, viúvas. E talvez elas sejam viúvas, mas não sejam mais pescadoras. Sejam mulheres, porque não posso botá-las no meio da rua, do mar também, né? E talvez elas sejam mulheres de artesanato. Eu estou mudando, tentando ir para esse lado. E aí as tramas paralelas. Tem um casal que é um casal homoafetivo, de 2 dessas que estão pescadores, e por aí vai. Agora eu estou tomando gosto, depois que eu descobri que eu tenho que mudar, talvez, esse foco que eu não queria, porque eu não quero... Eu começo esse romance, eu sempre, quando eu tenho a ideia inicial, eu consigo deslanchar. E eu agradeço ao André Balaio, porque ele falou num artigo dele da internet, gente. Eu quero começar falando de um mito do Nordeste que tem vários nomes, mas se chama João de la Fosse ou João de la... Ele tem João da Foice. Foice é um personagem, né, que aparece no mar e quando ele aparece tem morte no mar. Eu não quero abrir mão dele, mas eu posso fazer elas serem uma cooperativa de mulheres de artesanato à beira-mar e que são viúvas de pescadores. E eu estou tentando adaptar isso. Existe eu não muito, queria né? perder. Existe muito, então, tem as isso rendeiras, tem me dado essa tal, preguiça. Né? Mas eu quero ir para frente com essa ideia também, porque é um universo muito rico do que eu gosto de trabalhar, que são as questões de negritude, as questões de preconceito, né? As questões de pobreza, e tem uma personagem que tem um plot twist, uma personagem já pensada. Eu já estava com tudo que eu gosto de fazer antes. Vamos ver se agora vai, para o ano que vem, se Deus quiser. Essas são as minhas... E compilando, e alguns amigos pedindo para fazer outro livro de poesia, mas isso seria para mais para frente, porque tem que amadurecer, tenho que olhar se... Tem que ver se eu animo, se eu tenho coragem. Eu sempre animo, até a hora que eu leio algumas pessoas que publicam, aí eu digo, tá bom, então tá, né? mas nós estamos com essa demanda. Você tem que lançar em breve, porque com os poemas que a gente já tem lido de você aí no Facebook, Malamarges também, tem que emergir um novo livro aí, breve. Eu tenho já uns 35, 38 por aí, né? Mas eu quero chegar, pelo menos ter uma margem
fazer uns 65, para ter uma margem até de corte. De cortar. Né? Porque sempre tem um ou outro que bom. você diz, não deu unidade, né? Não encaixa. Vamos ver. Projeto, é isso aí. É isso. Lau, seus projetos? 3 projetos. Bom, eu me aposentei, né? Eu tinha passado um período de muito trabalho e de muito tumulto, porque eu fui secretário de Cultura da Paraíba em plena no tempo do golpe, de tudo, e foi um tempo muito tumultuado. Mas eu estou fazendo uma coisa para mim que eu estou cuidando com muito carinho. Eu sempre tive uma vontade muito grande de escrever para criança. Acho que criança é um desafio enorme você escrever para criança. Criança é muito exigente, sabe? Criança não... Eu às vezes vejo que algumas pessoas escrevem para criança como se fosse um babaquinha. É a primeira crítica aguda que você vai receber, vai ser de uma criança, né? E aí eu passei a me inspirar em desenhos da minha filha, Mariana, que é uma ilustradora maravilhosa, e Mariana tem feito ilustrações a partir do filho dela, de João, e eu escrevo sobre as ilustrações. E a editora Casa Verde já prometeu publicar esse livro no primeiro semestre, e no segundo semestre também o meu primeiro livro de prosa, que é um livro de crônicas, né? Eu publiquei num tempo desse uma crônica memorialista no Facebook, e repercutiu muito, né? E acabei pensando na possibilidade e passei a escrever outras também, né? Tenho vontade de escrever ficção, já escrevi contos, mas eu tenho um vapor crítico sobre meus contos, meu Deus do céu. Eu fui convidado por uma amiga para participar de um projeto de ficção recentemente e eu não consegui cumprir. Eu não consegui apresentar um trabalho que me satisfizesse, que me deixasse satisfeito, né? O que eu escrevi eram crônicas do futuro, na realidade ficções, né? Você escrevia sobre o futuro, transcende o papel da crônica, né? E eu fiquei apavorado com aquilo, né? Fiquei apavorado com uma coisa que Maria Valéria Rezende, que é uma amiga muito querida, né? Minha vizinha, né? Que ela diz que eu não tenho imaginação, eu tenho memória. É mentira dela, né? É mentira dela. Essa mentira é muito sincera. E na realidade, assim, eu estava, na minha escrita de crônicas, muito preso à memória. E aí me veio uma demanda para escrever, inventar uma história. E eu me apavorei, porque não estou nessa vibe ainda, né? A minha grande ambição, né, nesse momento é ler. Estou conseguindo reler, inclusive, algumas coisas que eu já li, como Madame Bovary, que eu li muito cedo e acabei de reler agora. E outras leituras, lendo permanentemente João Cabral de Melo Neto, que é um poeta que eu admiro. Eu não gosto daquela coisa assim, o maior poeta brasileiro, e Manuel Bandeira, e Drummond, né? Cara, não dá para tirar esse tipo, eu não gosto desse tipo de escadinha, sabe? De determinado momento você quer ler João Cabral, num momento bom, imprescindível, né? Então não tem como você criar assim esse mito do maior, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho que dá um debate bom, porque isso espeta muito a literatura brasileira. Aqui e ali tem aqueles procurando agora um substituto de Drummond, um novo Drummond. Cara, isso é um suicídio tão grande, é um mal tão grande, porque ao mesmo tempo que você aponta isso, você não aponta com uma crítica. A crítica falam da crise na literatura brasileira, mas na verdade quem está em crise profunda é a crítica, né? A gente não tem alguém que escreva sem agredir pessoalmente, porque às vezes as críticas são agressões pessoais, né? E aí não é crítica, né? Mas que se refira a uma obra de forma que faça uma leitura crítica de uma obra sem amparo em nenhum tipo de preconceito estético, né? Claro que tem gente fazendo isso também, mas não predomina e tem pouco espaço. E eu acho que é uma coisa que deveria ter mais espaço, sabe? São esses posicionamentos assim que são, para mim, o que mais a atenção que eu tenho maior é quando falam mal de mim. Anos atrás, um editor de uma revista aí, eu mandei o livro para ele foi extremamente indelicado comigo.
E eu agradeci, né? Ele disse que não prestava, e ótimo. Só que ele publicou um poema meu, como se fosse inédito, e um poema do livro que ele criticou, na revista dele. Aí eu fiquei uma fera. Como é que você bota um poema meu, que está no livro que você disse que é uma merda, né? E você apresenta esse poema como inédito? Aí eu fiquei furioso com ele, realmente. Fiquei furioso, porque eu me senti desrespeitado. Pela crítica, não, mas pela postura dele. Entendeu? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento assim, ao mesmo tempo, não se pode negar, está vivendo um momento extremamente rico. Ou então, eu estou doido, estou lendo muita coisa boa e eu não tenho, perdi o meu senso crítico. E eu sou leitor de muito tempo, tenho 63 anos, né? Já li os clássicos todos, mas às vezes eu leio um livro de um jovem, sabe, com uma consistência enorme. Eu não posso dizer que aquilo não existe, pô. E a crítica está ausente, né? E a crítica está ausente. Geral, E eu acho que a gente também, a partir da internet, a gente está mais... Outro dia até porque eu disse publicamente, eu vou dizer, eu discordei de Marco Lucchesi quando ele, até foi no Tempo de Escritas, ele falou de levar os livros brasileiros para a África. E eu acho importante, mas eu acho importante também que a gente receba, sabe, a literatura africana, que é riquíssima, que tem uma base de oralidade assim enorme, porque boa parte dos países, a língua portuguesa, da África de língua portuguesa, né, ela é a língua oficial, mas não é a língua nacional. Quem disse isso foi Francisco Pina, lá de Cabo Verde, Cabo Verde parece que é. Ele disse que lá o português é a língua oficial, mas a língua nacional é o crioulo. E aí? Como é que a gente vai desprezar esse tipo de relação, né? E aqui mesmo a gente convive com idiomas no Brasil e ignora esses idiomas, né? Tantos idiomas que se entranham na língua portuguesa, né? Mas a questão da língua culta, às vezes, na literatura, bloqueia esse trânsito, muitas vezes. Exatamente. Né? Nós desaprendemos a lição de Guimarães Rosa, né? Exatamente. Aqui na Paraíba tem um fato os povos ciganos estão espalhados, principalmente pelo Nordeste. Mas aqui na Paraíba tem uma comunidade Calon que eles preservam a língua. Sabe, eu acho isso de uma riqueza assim, fantástica, sabe, porque e que está sendo atropelada pelas igrejas por vários interesses, né? Mas que é uma coisa fantástica. Então eu tenho sempre muito cuidado com as ideias prontas, assim, sabe? Eu te confesso que eu vou confessar agora, né? Que às vezes eu espio vocês, sabe, na internet, espio Suzana, eu tive um debate de Suzana na internet, porque assim é onde você busca parâmetros para o que você pensa, né? Sabe, até quando você discorda, né? Até quando você discorda. Cíntia mesmo, eu acho que foi também na Tempos de Escrita que eu vi um debate teu também, e eu acho, primeiro, Cíntia, muito obrigado, você é maravilhosa, viu? É um prazer muito grande ter participado desse momento com você. E é isso, eu acho que a gente está num momento de efervescência, muito difícil, sabe, você tratar a contemporaneidade como um livro pronto. Não é um livro pronto, é uma coisa que está sendo gerada, que está sendo, sabe, e aí a preocupação da gente em relação exatamente, a preocupação da gente que escreve não deve ser com isso é a preocupação da vaidade de alguém que quer o nome exaltado o tempo todo, mas a nossa preocupação não deve ser essa, não. Gente, nós temos 10 minutos e temos aqui, eu vou pedir para nós darmos aqui respostas doravante breves. Eu não queria deixar de colocar as perguntas, nós temos ainda uma fala a Suzana tem uma mensagem final sempre a dar, né? Eu vou fazer todas as perguntas de uma vez para a gente fazer um bate-pronto aqui nessa história. A Ângela perguntou se a Cíntia faz parte do Mulherio das Letras. E a Lau perguntou a respeito de um poema dele, porque ele acha que a poesia tem tanto como tema a si própria, né? Os metapoemas. E menciona que a poesia e o samba fazem muito isso. É verdade, é uma constatação. O samba também. O Rafael perguntou: publicar em livro ou divulgar pelas redes sociais?
diante dos custos de uma publicação em livro, ainda vale a pena publicar ou as redes sociais ajudam a alcançar um público maior? A Amanda pediu para Cíntia, e podemos fazer disso talvez os poemas de encerramento, ler o poema da foto da mulher chinesa e que eu lá lesse Resistência, um poema curtinho, super profundo e lindo, conforme disse a Amanda. A Lúcia, a querida Lúcia Sider, tudo bem, Lúcia? Perguntou para a Cíntia, você toma algum cuidado para não errar na dose de seus poemas políticos, como, por exemplo, usar figuras de linguagem para amenizar palavras muito duras? Acha que falar explicitamente, falar enigmaticamente tem o mesmo efeito? Eu estenderia essa pergunta ao Lau, porque isso tem a ver com fazer poético, né? Acho que é basicamente isso aqui. Bom, eu quero começar rapidamente, só do fim para o começo, com essa aí para eu não perder, tá? Sim. Eu sou, como se diz, uma força da natureza, mas há coisas que eu me calo e falo de maneira bem metafórica. Às vezes tão metafórica que metade percebe, a outra não. Ou metade pensa que faz uma leitura e eu digo... Mas, de modo geral, não acho que na questão política eu precise medir. Veja bem, o risco que se corre, e que acho que talvez a gente chegue nisso, Deus me livre, mas que não chegue, é da gente pegar uma ditadura explícita, né? A gente já está vivendo uma implícita aí. Mas a explícita vou ser perseguida, vão dizer que eu calo minha boca, vão me censurar, vão me... Ai, que currículo se acontece isso. Mas, enfim, vindo de quem possa vir. Mas, de modo geral, eu prefiro dizer as coisas como elas são. É aquilo que eu falei agora há pouco, eu não vou repetir, né? Eu prefiro, para que não reste dúvida de que eu disse que eu tinha a dizer. Tem sempre um pulinho do gato, como esses poemas do Pavlov, que aí eu vou buscar uma coisa, né? Uma experiência, mas geralmente eu prefiro dizer o que eu tenho a dizer mesmo. Eu acho que é mais... Eu acho que a gente não deve ser... É de cada poeta isso. Se você quer se tolher ou não, ser tolhido ou ser mais contido, vamos dizer assim, é do poeta. Eu acho que aí é dele. Era isso que eu queria falar dessa aí. Você falou rapidinho aí, a gente não... Sim, eu sou do Mulherio das Letras, mas tem mais uma coisa também sobre a questão dos poemas serem metapoemas, assim como o samba. Sim, eu não sou boa de metapoema, então eu não tento porque fica ruim. Eu, de vez em quando, eu tento ver, porque eu digo, eu vou escrever um metapoema. Quando eu termino, eu acho pueril. O termo seria esse. Aí eu deixo para lá para quem sabe fazer metapoema. E olha que quem sabe fazer, e eu conheço, que eu vejo vocês fazendo, eu acho maravilhoso falar sobre, sem ficar uma coisa rasteira, sem ficar uma coisa boboca. Tem coisas lindas. Eu não. Se eu falar, fica parecendo, sabe? O poema. Cada poeta tem a sua pegada. O poema. Pois é. Isso é assim mesmo. Às vezes a gente tem temas com os quais a gente não conversa bem, né? Lau, diga lá. Eu assim, acho que é inevitável, sabe? Eu falo muito de mim mesmo e falo muito da poesia, e eu acho que são dois universos. Por exemplo, eu sou completamente desconhecido, então eu mergulho em mim de vez em quando e não me acho nunca, ainda bem, né? E um tempo desse eu vi alguém dizendo que eu escrevia muito sobre silêncio, e eu lembrei de um poema meu que dizia: por que escrevo poemas curtos? Eu ando em busca do silêncio. Então, assim, é quase que natural. Eu não tenho muito a dizer sobre isso, né? Eu acho que na minha juventude, principalmente, eu li muito, mas li tudo de Fernando Pessoa. E tem uma influência grande dele, claro, que teve que me livrar disso depois, porque é um peso. Você se livra quando escreve. Eu escrevi Razão Nenhuma. Por que... Não, como é que é Razão Nenhuma? Não vou lembrar agora, não. Mas eu levei um poema que dialogava com a minha influência de Fernando Pessoa, né? E aí eu fico preocupado, porque, assim,
Influência é uma coisa boa, mas também não é. É boa, mas você tem que ter um momento de dar um corte, dizer, não, chega, você não é o cara, né? Você não é o cara. Então, é isso. Isso vale a pena publicar? Olha, eu acho que é inevitável às vezes, né? Você publica quando o livro explode. Eu não tenho muito controle sobre isso. De repente o livro explodiu e vai sair, e sai. É um parto, né? Que às vezes demora 3, 4, 5 anos, mas é um parto. Assim, você vai dar luz a um livro, né? E eu acho que a gente dá um bom debate isso sobre essa relação, essa transição do livro físico para o livro virtual, sabe? Eu acho que a gente está num momento de transição ainda. Outro dia, conversando com uma amiga lá uma poeta, Kátia, que mora lá nos Estados Unidos, e ela falava isso, né? E eu concordo com ela, do quanto os meninos estão lendo, às vezes, no celular, né? Então, é uma coisa que não dá para descartar, é um novo suporte, né? E eu não sei se o livro é o meu tablet preferido. Eu, por exemplo, sou apegado para caramba a livro. E se for mais antigo, mais apego ainda. Entendeu? É uma tecnologia maravilhosa, o livro de papel. É maravilhosa. Não dá quase pau imbatível, nunca. Exatamente. Adoro papel. Eu devo ser traça. Em alguma encarnação eu fui traça, porque eu adoro papel. E o poema da despedida, Resistência, que a Amanda pediu, resistência. O que me sustenta sobre a carne e o osso é não ter aprendido a desistir. Viver é voar até sumir. Nossa, que lindo isso. Muito bom. Cíntia, seu poema, então. Vou ler o poema que a Mandita pediu, porque a Mandita manda. Manda. Ela manda. Amo essa criança. Está mandando em mim agora também. Né? Sei. É terrível. Todo mundo sabe. Todo dia ela manda em mim. Mas ela pode. Ela é maravilhosa, ela pode. Natureza Morta 2. A mulher chinesa, estática na fotografia em preto e branco, é diferente de mim. Não sorri, não fala português, não diz palavra, não tenta ser minha amiga no Facebook. A mulher chinesa usa um chapéu de cone para colher arroz e umas calças largas que eu não quero usar, porque eu sou gorda e as calças largas avolumam ainda mais os visuais arredondados por carnes em acúmulo. A mulher chinesa não quer ter filhas, só filhos, porque as meninas são inúteis para a revolução. Mesmo que a revolução já seja tão velha quanto a minha memória mais antiga do que seja uma revolução. A mulher chinesa se deita todas as noites e chora sem ruído por alguma coisa que ela não conhece e que faz falta. Tem medo que descubram que ela sonha com viagens, com livre-arbítrio e com campos de girassóis, bem mais bonitos que os campos de arroz que tornam plana a paisagem dos dias chineses. Enquanto limpa o sangue vivo que o seu corpo espere em ciclos exatos de 28 dias, a mulher chinesa pensa em quanto sangue mais terá que escoar para alcançar um campo insubmisso e profano de girassóis. Estática, na foto em preto e branco, a mulher chinesa sou eu. É isso. Amandita, para você. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, eu queria só agradecer brevemente a você, Cíntia, a você, Lau, por presentearem a gente aí com essa poesia maravilhosa de vocês dois, né? Cíntia, para com esse negócio que não é poeta, isso aí já não tem. Não adianta fugir, eu fugi disso muitos anos também. Não fuja, não, é isso, você abrace o nome, tá? Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Eu passo, então, a palavra para a Suzana, que tem muitas coisas a dizer aqui nesse final. Tá? Obrigado. Passo agora ao ouvinte. Eu não tenho muitas coisas, é só, bom, primeiro agradecer ao Lau e a Cíntia e ao Nuno também, que nos traz essa poesia, que é a poesia contemporânea, não importa, que não tem idade, assim, né? Realmente o poema ele não tem idade, e o poeta também, porque estamos vivendo sempre o agora, né? O presente, né? Essa é a verdade. E agradecer a presença de todos,
Queria dizer que o concerto de poesia acontece todo último sábado do mês, tá? Vocês já estão convidados para janeiro, o último sábado de janeiro. E quero fazer um convite muito especial, que no dia 17, sábado que vem, não, quinta que vem, nós vamos fazer a festa de fim de ano da Estação das Letras, né, bem de Natal, mas mistura um pouco, tá? Que é a leitura de um livro que nós lançamos por ocasião do aniversário da estação, que tem 25 anos, né? Fez 25 anos, e nós lançamos o Viver de Escrever, que é uma antologia, por sinal, onde a Amanda e o Nuno trabalharam, editaram, enfim, com uma antologia de poemas e textos em prosa dos alunos dos 10 primeiros anos da estação. É o Viver de Escrever, esse encontro. Então, vocês estão convidadíssimos, a gente está chamando, vamos fazer uma leitura dessa antologia, e a gente pede que cada um traga virtualmente, mas na sua casa, uma tacinha de vinho, para a gente não perder a parada e fazer o brinde, porque nós vamos resistir, continuamos resistindo, ano adentro e ano afora. Tá? Então, queria esperar vocês. 17, 18 horas. É quinta-feira que vem agora. Tragam o seu vinho, vamos ler poemas, vamos conversar, vamos fazer um happening aqui virtual. Estou esperando vocês. 25 anos de uma história bonita não é pouca coisa, não, hein? É uma coisa, não é para qualquer um. Muita energia, muita coragem e muita beleza interior para tocar isso para frente, né? Temos que tirar o chapéu para isso. Obrigada, Camila. Olha a Camila ali tirando o chapéu. Gente, a gente quer agradecer Camila, também, obrigado. Né, Lau? Acho que Lau e eu queremos agradecer, porque é muita gente bacana. Nuno, muito obrigado por esse convite, por essa receptividade. A Mandita, que está aí, e Camila nos bastidores. Suzana, que sumiu para mim aqui. Ângela, obrigada. Lau, eu adorei te conhecer virtualmente. Eu imaginava você assim, e você é como eu imaginei. Isso é muito bom, porque eu tinha uma ideia muito boa. E eu queria agradecer demais, gente, vocês terem me recebido. Foi muito importante, muito bom para mim. Passei uma tarde maravilhosa. Uma alegria, uma alegria. Maravilha, gente. Obrigada a todos. Obrigado. Então, olha, beijo para todos. Eu queria perguntar... Boas festas para todos. Claro, Karina. Agradecer muito antes de tudo. Muita gratidão, eu adorei os poemas que eu ouvi. E queria perguntar como faço para participar no dia 17. Vocês vão mandar o WhatsApp, o e-mail? Você está inscrita? Como é que a Camila explica? Karina, você tem o nosso contato do WhatsApp, porque eu posso te passar o link, todas as informações. Eu quero também, Camila. Tá? Para todos que quiserem, por favor. Eu tenho contato de você. Isso. Só me chamar no WhatsApp que eu respondo. Me inclui na sua lista e manda para mim também. Obrigada pelo encontro. Tá bom, Cíntia. Tá bom, Karina. Aí você me chama, tá, Karina? A Cíntia eu tenho contato. Tá bom. Obrigada, eu sim. Chamo sim. Obrigada, então. Obrigada a vocês. Obrigada, Nuno. Maravilha. Maravilha. Alto astral. A gente sai disso aqui sempre em alto astral. Alto astral. Altas aprendizagens. Foi lindo. Bom fim de semana para vocês. Beijo para todos. Cíntia, Lau, Suzana, Camila, Amanda, eu não sei fazer. Lúcia. Assim, não consigo fazer o coração. É porque eu tenho 25 anos, então eu posso fazer isso sem pagar mico. Aliás, eu nunca me importei em pagar mico, então... também não. A gente paga às vezes de propósito. Eu não tenho 25 anos, mas eu também faço, Nuno. Então pronto, paga mico, é uma delícia. Beijo para todo mundo. Beijo grande. Beijo para vocês. Beijo, gente. Beijo, gente.